Rafael Montenegro havia crescido cercado por luxo, poder e o tipo de silêncio que só existe em famílias muito ricas e emocionalmente vazias. Aos 38 anos, ele era conhecido no mercado como o sucessor natural do império hoteleiro construído por seu pai, um homem admirado publicamente e temido dentro de casa. Após a morte repentina do patriarca, o conselho passou a pressioná-lo para assumir de vez o comando dos negócios e oficializar seu noivado com Isadora, a mulher que todos consideravam perfeita para sua posição. Por fora, Rafael parecia pronto para ocupar o trono empresarial que o aguardava. Por dentro, porém, havia algo quebrado demais para aceitar tudo sem questionar. Ele vinha percebendo, havia muito tempo, que as pessoas ao seu redor sabiam amar sua fortuna melhor do que sabiam amá-lo. Os elogios eram sempre convenientes. A lealdade surgia em datas estratégicas. E até os gestos de afeto pareciam seguir o ritmo das decisões patrimoniais da família. Nos dias que sucederam o velório do pai, Rafael observou parentes discutindo cifras com a mesma naturalidade com que deveriam estar partilhando o luto. Isadora falava do futuro casamento com entusiasmo bonito demais para um momento tão cruel. Seus tios pressionavam por assinaturas rápidas. Seus primos reapareciam com uma proximidade que anos de ausência jamais explicariam. Foi então que Rafael decidiu que, antes de assumir qualquer cargo ou confirmar qualquer compromisso, testaria todos ao seu redor sem revelar quem realmente era. E, numa atitude que poucos homens do seu mundo teriam coragem de tomar, escolheu entrar anonimamente no principal hotel fazenda da família para descobrir quem ainda possuía caráter quando o dinheiro não estava olhando. O Hotel Fazenda Imperial era o coração simbólico do Império Montenegro e também o lugar onde a família costumava encenar a própria elegância. Localizado entre montanhas verdes, jardins impecáveis e salões grandiosos, o hotel recebia empresários, políticos, celebridades e velhos amigos interessados demais em manter proximidade com a fortuna da família. Rafael conhecia cada ala daquele lugar desde criança. Sabia onde os funcionários choravam escondidos, onde os diretores brindavam em segredo e onde seu pai costumava tomar decisões capazes de mudar destinos inteiros. Ainda assim, entrar ali disfarçado fez sentir como se estivesse pisando em um mundo estranho pela primeira vez. Com roupa simples, barba menos alinhada, boné escuro e uma postura propositalmente contida, apresentou-se como Mateus, um novo funcionário temporário enviado para apoio na manutenção e logística de eventos. Apenas o advogado da família sabia da farsa. Nem o conselho, nem a noiva, nem os parentes mais próximos faziam ideia do que Rafael estava prestes a fazer. Assim que entrou no hotel pelos fundos, ele percebeu a diferença brutal entre a fachada impecável para hóspedes e a realidade apertada dos bastidores. Cozinhas correndo contra o tempo, camareiras com dores escondidas sob o sorriso obrigatório, carregadores exaustos fingindo energia e supervisores que tratavam medo como método de gestão. Ninguém o reconheceu. Ninguém lhe abriu portas. Ninguém se curvou em respeito. Pela primeira vez em muitos anos, Rafael deixou de ser o sobrenome que mandava em tudo e passou a ser apenas um homem comum tentando encontrar o próprio lugar numa engrenagem que ele mesmo herdaria em breve. O primeiro dia de Rafael no hotel foi suficiente para revelar mais verdade do que muitos relatórios produzidos ao longo de meses. O gerente operacional, Sérgio Vilar, era o tipo de homem que sorria para hóspedes milionários e chutava a dignidade de funcionário nos corredores de serviço. Tinha voz calma, roupas caras e uma crueldade tão refinada que quase passava por profissionalismo. Rafael o observou repreender uma arrumadeira por ter trocado a posição de 2 toalhas decorativas enquanto, minutos antes, elogiava em voz alta um investidor que havia chegado 2 horas atrasado e bêbado. Também viu a forma como alguns parentes seus transitavam pelo hotel como donos não apenas do espaço, mas das pessoas que trabalhavam ali. Seu tio Otávio fazia pedidos absurdos apenas para lembrar quem tinha poder. Sua prima Beatriz tratava garçons como se fossem móveis vivos. E Isadora, a noiva perfeita aos olhos do mundo, se mostrava mais preocupada com a decoração da festa de noivado do que com a recente morte do pai de Rafael. Cada gesto aumentava o desconforto que ele já carregava no peito. Se antes desconfiava que havia interesse demais ao seu redor, agora começava a medir o tamanho real da deformação moral daquelas relações. Mesmo assim, ainda não havia encontrado nada que o surpreendesse de verdade. Apenas cinismo, egoísmo e a velha arrogância sustentada pelo dinheiro. Foi então que, no meio da correria da cozinha principal, enquanto uma bandeja caía no chão e o caos começava a se espalhar, Rafael ouviu uma voz feminina firme, clara e serena demais para aquele ambiente.
Ao virar o rosto, encontrou pela primeira vez a mulher que mudaria tudo. Ela se chamava Laura Mendes e trabalhava na confeitaria do hotel, embora sua presença fosse grande demais para caber apenas naquele cargo. Tinha 25 anos, cabelos castanhos presos num coque simples, olhos vivos e uma beleza discreta que se impunha não pelo exagero, mas pela verdade. Laura não usava roupas caras, joias chamativas nem maquiagem suficiente para tentar impressionar ninguém. Ainda assim, havia nela um tipo raro de elegância que não dependia de dinheiro algum. Rafael a viu assumir o controle da cozinha com uma calma surpreendente depois do acidente com a bandeja. Em poucos minutos, organizou tarefas, tranquilizou uma funcionária novata prestes a chorar e ainda resolveu a falha numa sobremesa sem levantar a voz uma única vez. Ninguém parecia mandar de fato nela, mas todos a ouviam. Havia autoridade natural em sua delicadeza. Mais tarde, Rafael descobriu que Laura estava no hotel havia apenas 8 meses, mas já se tornará indispensável para eventos, almoços especiais e até crises que não tinham nada a ver com confeitaria. Também soube que vinha de origem humilde e que enviava quase todo o salário para ajudar a mãe e o irmão mais novo no interior. Mesmo cercada de gente interesseira, Laura parecia ter conservado alguma coisa limpa dentro de si. Quando Rafael, ainda como Mateus, precisou carregar caixas pesadas até o salão principal e foi ridicularizado por um supervisor impaciente, Laura foi a única pessoa a interromper a pressa para lhe oferecer água e perguntar se ele precisava de ajuda. O gesto foi simples. Mas, num ambiente em que gentileza parecia ter sido extinta por decreto, ele brilhou com uma força absurda. E Rafael, acostumado a mulheres que o tratavam bem por saberem exatamente quem ele era, ficou desconcertado ao ser tratado com humanidade por alguém que não fazia ideia do peso do seu nome. Nos dias seguintes, Rafael passou a observar Laura com atenção cada vez menos disfarçável para si mesmo. Tentava convencer a própria consciência de que aquilo fazia parte do teste. Queria entender quem, entre os funcionários, agia por caráter e quem apenas sobrevivia se moldando ao ambiente. Mas a verdade era mais perigosa do que isso. Laura o intrigava. Enquanto os parentes de Rafael circulavam pelo hotel em tecidos caros, olhares calculados e discursos ensaiados, ela se movia com honestidade quase antiga, como se a vida ainda pudesse ser feita de esforço real e não de aparência. Certa manhã, antes mesmo do café dos hóspedes, Rafael a viu dividir discretamente seu próprio lanche com um jardineiro mais velho que havia saído de casa sem comer. Depois a viu defender uma camareira injustamente acusada por um vaso quebrado por uma criança rica e mal educada. Em nenhum momento buscou aplauso. Em nenhum momento fez cena. Agia como quem já tinha escolhido há muito tempo o tipo de pessoa que queria ser, independentemente do custo. Aquilo mexia com Rafael mais do que ele gostaria de admitir. Pela primeira vez em muito tempo, ele se viu ansioso por pequenos encontros num corredor, por trocas rápidas de olhar numa cozinha, por conversas breves na área de serviço enquanto todos corriam. Laura não flirtava com ele, não tentava agradá-lo nem parecia interessada em impressionar ninguém. Talvez justamente por isso ele tenha começado a olhar para ela com um cuidado diferente. E foi no espaço apertado entre um carrinho de sobremesas e uma manhã fria na varanda dos fundos que o bilionário disfarçado percebeu que sua investigação começava a se confundir perigosamente com algo muito mais íntimo. A convivência com a família, enquanto isso, tornava o teste ainda mais revelador e desagradável. Isadora chegou ao hotel para discutir os detalhes finais do noivado que pretendia anunciar em um grande evento beneficente organizado ali mesmo. Sua elegância era impecável, seu sorriso fotogênico e sua capacidade de parecer perfeita diante dos outros quase irritante. Mas, bastava um segundo longe dos olhares importantes, e a máscara escorregava. Rafael a viu humilhar discretamente uma arrumadeira por ter escolhido flores diferentes para um arranjo. Ouviu-a reclamar do cheiro da ala de serviço como se ali trabalhassem pessoas indignas de dividir o mesmo ar que ela. Também notou o quanto Isadora gostava de falar sobre o futuro casamento em termos de conveniência social, visibilidade e tradição, mas jamais em termos de amor real. Quanto mais ele observava, mais claro se tornava que a mulher com quem quase se casaria amava a vida que ele podia oferecer, não o homem que existia por trás dela. Laura, sem saber de nada, também presenciou parte daquele comportamento e comentou com Mateus, numa pausa breve, que havia gente tão acostumada a ser servida que deixava de enxergar quem servia. Rafael perguntou se ela não tinha medo de pensar assim trabalhando num lugar daqueles. Laura respondeu que medo ela tinha de sobra, mas perder a noção de dignidade seria pior.
A frase ficou na cabeça dele o resto do dia. Porque, ao olhar para Isadora mais tarde no salão principal e depois lembrar da simplicidade corajosa de Laura na cozinha, Rafael entendeu que duas mulheres de mundos completamente diferentes estavam, sem saber, disputando muito mais do que espaço na sua atenção. Estavam revelando a ele duas formas opostas de existir. Com o passar da semana, Rafael começou a aprofundar o teste também entre os funcionários mais próximos dos setores nobres do hotel. Criou pequenas situações para observar reações, sempre sem ferir ninguém diretamente, mas medindo escolhas, lealdades e limites morais. Deixou propositadamente uma carteira simples com uma quantia moderada num corredor de serviço para ver quem devolveria. Notou que dois supervisores fingiram não ver, um garçom jovem a encontrou e pensou em esconder, mas a entregou ao recepcionista, e Laura, ao saber do ocorrido, foi a única a perguntar se o dono do objeto precisava de ajuda antes mesmo de saber quanto dinheiro havia ali. Em outra ocasião, Rafael derramou sem querer caixas de insumos na área dos fundos durante uma correria planejada. Ninguém parou. Alguns desviaram. Um supervisor ainda o repreendeu. Laura, no entanto, ajoelhou-se no chão sem hesitação e começou a ajudá-lo a reorganizar tudo, mesmo tendo sobremesas esperando finalização. Ela percebeu o constrangimento dele e disse, com naturalidade, que gente apressada demais quase sempre esquece de ser gente. Rafael sorriu de leve, sem conseguir esconder o efeito daquela frase. Em poucos dias, ela já havia atravessado mais defesas dele do que anos de relações sofisticadas tinham conseguido. Ainda assim, ele se forçava a lembrar que estava ali para enxergar a verdade inteira, não apenas a parte bonita dela. E a verdade começou a se revelar com ainda mais força quando um problema financeiro apareceu no pior momento possível, ameaçando expor não apenas o caráter da família, mas também o das pessoas que cercavam Laura. Faltavam apenas 3 dias para o grande evento beneficente quando um envelope com dinheiro vivo destinado ao pagamento de fornecedores simplesmente desapareceu. O valor não era pequeno, e a ausência daquela quantia colocou o hotel inteiro em estado de tensão imediata. Sérgio começou a procurar culpados antes mesmo de procurar respostas. Os funcionários mais vulneráveis passaram a ser observados com severidade, e o nome de Jonas, um carregador jovem que sustentava a avó doente, surgiu rápido demais nas suspeitas. Rafael percebeu que havia algo artificial naquela acusação. Jonas tinha medo, cansaço e dignidade demais no rosto para parecer culpado. Laura também sentiu o cheiro de injustiça antes que qualquer prova surgisse. Questionou discretamente a rapidez com que todos aceitavam jogar a culpa sobre quem tinha menos defesa. Sérgio a mandou se concentrar na própria função. Isadora, que havia testemunhado parte da movimentação, comentou com desdém que pessoas simples geralmente cedem fácil quando veem dinheiro perto demais. A frase fez Laura endurecer o olhar, embora ela se mantivesse em silêncio por prudência. Rafael acompanhava tudo com atenção crescente. Tinha a intuição cada vez mais clara de que o desaparecimento do envelope era menos um acaso e mais uma oportunidade perfeita para medir quem estava disposto a proteger a verdade e quem se ajoelharia diante da conveniência. Quando a noite caiu sobre o hotel e os corredores ficaram mais vazios, ele viu Laura seguir discretamente em direção à sala administrativa. E foi naquele momento que entendeu que ela também tinha decidido descobrir o que estava acontecendo, mesmo sem imaginar o tamanho do risco que corria. Laura não era do tipo que aceitava narrativas prontas, especialmente quando elas pareciam cruéis demais para serem verdadeiras. Por isso, depois do expediente, voltou à ala administrativa com a desculpa de buscar documentos de fornecedores para a confeitaria. Na realidade, queria conferir horários, acessos e pequenos detalhes que talvez ninguém mais estivesse prestando atenção. Rafael a seguiu de longe, tomado por um misto de preocupação e admiração. Observou-a conversar com uma recepcionista do turno da tarde, verificar discretamente registros na portaria e confrontar inconsistências com uma inteligência prática impressionante. Aos poucos, Laura percebeu que Jonas nem sequer estivera perto da sala administrativa no horário provável do desaparecimento. Descobriu também que Isadora tinha circulado sozinha por aquele corredor por mais tempo do que o normal, sob o pretexto de escolher uma nova paleta de flores para o evento. A informação a desconcertou. Não porque acreditasse automaticamente na culpa da noiva do dono do império, mas porque entendia o perigo de suspeitar de alguém tão poderosa. Rafael, ouvindo parte daquilo escondido atrás de uma porta entreaberta, sentiu a tensão aumentar no peito. Laura estava se aproximando de gente grande demais. Ainda assim, em vez de recuar, ela decidiu continuar.
Disse a recepcionista que ninguém merecia ser destruído por uma culpa conveniente apenas porque outros tinham medo de olhar para cima. Rafael fechou os olhos por um instante, impactado mais uma vez pela coragem daquela mulher. E, quando pensava que já havia visto o suficiente para entender quem Laura era, o destino preparou a cena que realmente mudaria tudo. Na manhã seguinte, pouco antes do início dos preparativos finais para o evento, Laura foi chamada discretamente por Isadora à estufa de flores nos fundos do hotel. O lugar era bonito, silencioso e isolado bastante para conversas que não podiam ser ouvidas nos salões principais. Rafael, que havia notado a movimentação estranha, seguiu até perto dali sem se revelar, escondendo-se atrás de uma parede lateral parcialmente coberta por trepadeiras. O que ouviu o fez prender a respiração. Isadora, num tom frio e controlado, oferecia dinheiro a Laura para que confirmasse a versão de que Jonas havia sido visto circulando perto da sala administrativa no horário do desaparecimento. Disse que aquilo resolveria tudo rapidamente, evitaria constrangimentos desnecessários à imagem do hotel e ainda ajudaria Laura a melhorar de vida. Por alguns segundos, o silêncio pairou no ar como uma faca. Rafael conhecia aquele tipo de proposta. Era exatamente o tipo de teste moral que seu mundo costumava fazer parecer racional. Mas Laura não hesitou. Com a voz firme, respondeu que pobreza nunca lhe ensinou a vender a consciência. Depois devolveu o envelope que Isadora havia colocado sobre a mesa e acrescentou que preferia perder o emprego a condenar um inocente para proteger gente poderosa. Isadora tentou intimidá-la, lembrando que uma recomendação negativa poderia destruir seu futuro em qualquer hotel importante do país. Laura ergueu o queixo e disse que futuro comprado com covardia não valia o preço. Atrás da parede, Rafael ficou absolutamente sem palavras. Porque, naquele instante, vendo uma mulher humilde recusar dinheiro, status e segurança para defender a verdade quando ninguém importante parecia estar olhando, ele entendeu que seu teste havia encontrado a única resposta que realmente importava. Durante alguns segundos após a recusa de Laura, Rafael permaneceu imóvel atrás da parede, como se o próprio corpo precisasse de tempo para alcançar o tamanho daquilo que havia acabado de presenciar. Ele já esperava interesse, medo, cálculo e até pequenas concessões morais no ambiente onde crescerá. Mas não estava preparado para ver alguém com tão pouco recusar tanto por causa de algo que não podia ser comprado. Laura não apenas rejeitara o dinheiro, rejeitara a lógica inteira daquele mundo. Quando Isadora saiu da estufa com o rosto duro e a elegância ferida, Rafael precisou se controlar para não encerrar tudo ali mesmo. Ainda assim, sabia que um movimento precipitado destruiria a chance de expor não apenas uma mentira, mas toda a estrutura podre que a sustentava. Laura permaneceu sozinha por alguns instantes, respirando fundo como quem sabia exatamente o risco que tinha acabado de assumir. Havia medo no silêncio dela, mas não arrependimento. Rafael deu alguns passos para trás antes que fosse visto e voltou ao corredor com o coração atravessado por uma emoção que ele já não conseguia fingir que era apenas admiração. Pela primeira vez desde o início do teste, a investigação deixou de ser apenas um método para revelar os outros. Também se tornou um espelho cruel onde ele começava a ver quem havia sido até então. Se uma mulher humilde podia sustentar a verdade com tão pouca proteção, que desculpa ele tinha para continuar vivendo cercado de relações falsas por conveniência? O nome de Laura passou a ecoar dentro dele de um jeito novo, mais íntimo e perigoso. E, ao voltar para o quarto simples dos funcionários naquela noite, Rafael entendeu que a partir dali não estava mais apenas testando as pessoas ao redor. Estava sendo transformado por uma delas. No dia seguinte, a pressão no hotel aumentou visivelmente. Sérgio passou a circular com mais tensão do que o habitual, como se estivesse administrando uma crise cuja origem ele conhecia melhor do que fingia. Jonas continuava trabalhando, mas sob um clima de suspeita que o fazia andar encolhido, evitando até respirar mais alto. Laura, por sua vez, tentava agir normalmente, embora Rafael percebesse o peso novo em seus ombros. Ao encontrá-la sozinha na área de serviço logo cedo, ele perguntou se estava tudo bem. Laura demorou alguns segundos para responder. Disse que às vezes fazer o certo parece apenas escolher a forma mais difícil de sofrer. Rafael sentiu o impulso de contar que ouvirá tudo na estufa, mas ainda precisava manter o disfarce por mais um pouco. Em vez disso, respondeu que gente como ela costuma pagar caro demais por honestidade porque vive num mundo acostumado a chamar coragem de inconveniência. Laura ergueu os olhos para ele de um jeito diferente. Havia exaustão ali,
mas também uma confiança crescente que o tocou profundamente. Ela confessou que vinha se sentindo observada desde a conversa com Isadora e que tinha a impressão de que alguma coisa ruim ainda estava para acontecer. Rafael prometeu, sem pensar demais, que ela não ficaria sozinha. Logo percebeu o peso daquela frase. Laura pareceu notar também, porque o silêncio que veio depois carregava mais proximidade do que qualquer um dos dois estava pronto para admitir. E foi assim, entre uma ameaça invisível e uma promessa dita baixo demais, que os laços entre eles começaram a deixar de ser apenas cumplicidade e passaram a se aproximar perigosamente de algo mais fundo. A investigação secreta de Rafael ganhou nova urgência depois da conversa na estufa. Com a ajuda do velho Anselmo, um segurança aposentado que ainda fazia turnos ocasionais e havia sido leal a seu pai por décadas, ele começou a revisar pontos cegos das câmeras e movimentações não oficiais no hotel. Descobriu que, no horário do desaparecimento do envelope, Isadora de fato havia passado pela área administrativa, mas não saíra sozinha. Sérgio a encontrou minutos depois num corredor lateral e ambos permaneceram fechados numa pequena sala de apoio por tempo suficiente para levantar suspeita séria. Rafael também encontrou um registro discreto de acesso do primo Bruno, um homem afundado em dívidas de jogo e vícios caros que a família sempre encobria. A teia começava a se formar com clareza. O dinheiro desaparecido provavelmente não tinha sido roubado por necessidade. Tinha sido desviado para apagar um incêndio privado da elite da família. Enquanto isso, Laura seguia no centro do perigo por simplesmente ter dito não. Naquela mesma tarde, Rafael a encontrou na confeitaria já quase vazia, coberta pelo cheiro doce de massa assando e pelo cansaço acumulado de dias difíceis. Pela primeira vez, ela falou mais de si sem que ele precisasse perguntar tanto. Contou que sonhava abrir um pequeno café com receitas da mãe, um lugar simples onde ninguém fosse tratado como invisível. Disse isso sorrindo de leve, como quem se permite imaginar uma vida diferente apenas por alguns segundos. Rafael a ouviu como se estivesse descobrindo um idioma novo. Porque, no mundo dele, as pessoas sonhavam com expansão, patrimônio e influência. Laura sonhava com um lugar onde as pessoas pudessem respirar sem medo. E esse contraste fez Rafael sentir, com ainda mais força, o tamanho do abismo entre a vida que herdara e a vida que começava a desejar. Na tentativa de testar mais profundamente a própria família, Rafael criou uma nova situação sem que ninguém percebesse. Fez circular, por meio do advogado, a notícia falsa de que o testamento final do pai continha cláusulas surpreendentes e que a distribuição de poder no grupo poderia sofrer alterações importantes nos dias seguintes. Bastou isso para o hotel se transformar num laboratório de ambição. Tios que mal se falavam passaram a se procurar com sorrisos convenientes. Primos distantes reapareceram oferecendo ajuda espontânea. Isadora, que até então falava do noivado com charme planejado, começou a pressionar discretamente por uma data oficial de leitura do testamento. Sérgio também mudou de comportamento, aproximando-se demais de familiares que antes tratava apenas com servilismo profissional. Rafael observava cada movimento como quem assiste a um teatro previsível, mas mesmo assim deprimente. Nenhum deles perguntava como ele estava de verdade. Ninguém mencionava a dor da perda com sinceridade. Tudo girava em torno de posição, controle e vantagem futura. Laura, sem saber de nada, apenas percebeu a mudança de clima e comentou com Mateus que o hotel parecia mais bonito por fora e mais doente por dentro. Rafael sorriu com tristeza ao ouvir aquilo. Porque ela descrevia com simplicidade a mesma sensação que o acompanhava desde a infância. Mais tarde, ao vê-la organizar sozinha uma mesa de doces enquanto todos ao redor corriam atrás de favores e heranças, ele sentiu uma certeza incômoda nascer. Se um dia quisesse reconstruir aquele império em bases diferentes, precisaria começar ouvindo pessoas como Laura, não se apoiando em pessoas como sua família. As peças do quebra-cabeça se encaixaram de vez numa madrugada chuvosa em que Rafael e Anselmo finalmente conseguiram acesso à pequena sala lateral usada por Sérgio como apoio administrativo extraoficial. Lá dentro, escondido atrás de arquivos de eventos antigos, encontraram um cofre menor do que o principal, sem registro no inventário oficial do hotel. Dentro dele havia recibos improvisados, cópias de comprovantes e anotações suficientes para ligar Bruno, Isadora e Sérgio ao desaparecimento do dinheiro. Rafael entendeu, então, o que realmente havia acontecido. Bruno perderá uma quantia alta numa dívida vergonhosa e pressionara Isadora em busca de ajuda para evitar escândalo. Ela,
Com medo de que o problema contaminasse o noivado e manchasse sua imagem perante a família, desviara o envelope temporariamente com apoio de Sérgio, planejando repor a quantia depois do evento. O problema surgiu quando as suspeitas começaram a se espalhar rápido demais. Então Jonas se tornou o culpado perfeito. E, quando Laura se recusou a validar a mentira, passou a ser encarada como ameaça. Rafael fechou os olhos por um instante ao perceber o nível de frieza envolvido naquilo tudo. Não era apenas egoísmo. Era a disposição calculada de sacrificar inocentes para preservar a aparência. O bilionário que havia iniciado aquele teste por desconfiança agora via, diante dos próprios olhos, a confirmação brutal de tudo o que temia. Mas o que mais o feriu não foi descobrir a culpa de Isadora. Foi entender até onde Laura seria machucada apenas por ter escolhido a verdade. Na manhã seguinte à descoberta, Laura recebeu uma advertência formal por conduta inadequada e postura desrespeitosa diante de superiores, um texto elegante para punir quem não aceitava se dobrar. Sérgio entregou o documento com falsa serenidade, enquanto Isadora fingia desinteresse diante da cena. Laura segurou o papel com mãos firmes, mas Rafael percebeu o abalo por trás do rosto calmo. Aquilo não era apenas uma ameaça ao seu emprego. Era um recado claro de que, se continuasse incomodando, sua vida poderia ser esmagada sem piedade. Rafael quase interveio na mesma hora. Mas Anselmo convenceu a esperar mais um pouco, porque a auditoria informal que ele vinha montando ainda precisava de um último elo para que ninguém escapasse depois. Mesmo tentando se controlar, Rafael não conseguiu ficar distante. No fim da tarde, encontrou Laura sozinha perto dos estábulos, observando a chuva fina cair sobre o gramado encharcado. Ela estava cansada de um jeito que ia além do corpo. Quando ele se aproximou, Laura soltou um riso sem alegria e perguntou se ele já tinha sentido a vida apertar tanto a garganta que até respirar parecia fraqueza. Rafael respondeu que sim, embora seu sofrimento fosse de um tipo muito diferente. Ela então confessou que estava pensando em pedir demissão logo depois do evento, antes que a destruíssem por completo. A ideia atingiu Rafael como golpe. Porque percebeu, naquele instante, que podia até vencer o teste contra a família e expor a verdade, mas talvez ainda assim perdesse justamente a única pessoa que tornará tudo aquilo suportável. A proximidade entre os dois se intensificou naquela noite de forma quase inevitável. A chuva apertou, faltou energia em parte da ala de serviço e vários funcionários correram para remendar os preparativos do evento à luz de lanternas emergenciais. Rafael e Laura acabaram isolados por alguns minutos num corredor lateral próximo à adega, esperando que o sistema fosse restabelecido. O som da tempestade, o escuro parcial e a tensão acumulada dos últimos dias deixaram o ar entre eles mais denso do que nunca. Laura apoiou-se na parede e fechou os olhos por um instante, como quem lutava para não desabar. Rafael se aproximou devagar, sem querer invadir a dor dela, mas incapaz de ficar longe. Foi então que Laura perguntou, num sussurro cansado, porque ele sempre aparecia nos momentos em que tudo parecia piorar. Rafael respondeu que talvez algumas pessoas sejam enviadas à nossa vida justamente para nos lembrar de que ainda existe abrigo no meio do caos. Laura o encarou em silêncio. A eletricidade entre os dois já não podia mais ser confundida com simples amizade. Havia desejo contido, confiança construída na dificuldade e uma ternura que nenhum dos dois esperava encontrar ali. Por um segundo, Rafael pensou em beijá-la. Também por um segundo, Laura pareceu considerar a mesma possibilidade. Mas a luz voltou antes que qualquer um se movesse. E, quando o corredor se iluminou novamente, os dois se afastaram um passo, como se precisassem fingir algum controle sobre algo que já estava muito além dele. Com a chegada do dia do grande evento beneficente, o hotel mergulhou numa correria quase teatral. Flores raras, convidados influentes, imprensa local e jantares estrategicamente organizados ocupavam todos os salões, enquanto a sujeira moral corria escondida atrás das cortinas impecáveis. Rafael observava tudo com uma clareza nova e amarga. Cada detalhe de luxo agora lhe parecia contaminado pela hipocrisia de quem o sustentava. Isadora brilhava diante dos fotógrafos, sorrindo como futura senhora Montenegro, sem imaginar que a própria máscara estava prestes a ser arrancada. Sérgio transitava nervoso, tentando controlar equipes e, ao mesmo tempo, garantir que nenhuma ponta solta do caso do envelope voltasse à tona. Laura, apesar do cansaço, mantinha a firmeza. Trabalhou desde cedo finalizando sobremesas, coordenando entregas e evitando que funcionários menores fossem engolidos pela histeria dos superiores.
Rafael a viu passar pelo salão principal usando o uniforme simples da confeitaria, e mesmo assim nenhuma mulher vestida de seda parecia ter metade da presença dela. Mais tarde, Anselmo trouxe a Rafael a última confirmação de que precisava. Além dos comprovantes, havia uma gravação curta de câmera externa mostrando Bruno saindo pela porta lateral justamente no horário em que o dinheiro desaparecera, acompanhado por Sérgio. A prova estava completa. Faltava apenas decidir o momento exato de agir. Rafael sabia que a revelação não poderia acontecer cedo demais nem tarde demais. Porque agora não estava mais apenas em jogo expor culpa. Estava em jogo impedir que Laura fosse usada como bode expiatório diante de todos antes que ele pudesse salvá-la. Pouco antes do jantar principal, o golpe planejado por Isadora começou a se desenhar com a precisão fria que Rafael já aprenderá a reconhecer nela. Ela chamou discretamente alguns membros do conselho familiar, comentou sobre a necessidade de preservar a imagem do evento e sugeriu que uma situação interna delicada precisaria ser resolvida com rapidez exemplar. Sérgio, obediente e tenso, preparou um relatório falso ligando Laura a movimentações administrativas fora de sua função, como se isso bastasse para insinuar desvio ou tentativa de encobrir algo. Jonas, que antes era o alvo perfeito, agora deixava de ser útil porque Laura representava ameaça maior. Tinha consciência, coragem e detalhes demais. Rafael ouviu parte da conversa atrás da divisória de um corredor e sentiu o sangue gelar. Eles pretendiam acusá-la ali mesmo, num ambiente cheio de convidados seletos, como forma de demonstrar autoridade moral e encerrar qualquer questionamento interno sob humilhação pública. O plano era perverso justamente porque misturava espetáculo e crueldade. Laura não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Estava na cozinha finalizando a mesa principal de sobremesas, concentrada no trabalho como sempre fazia quando o mundo ao redor ameaçava desabar. Rafael quis correr até ela imediatamente, mas Anselmo segurou pelo braço e lembrou que, para destruí-los de vez, era preciso deixá-los ir longe o suficiente para que não houvesse retorno. Aquilo o consumia. Pela primeira vez desde o início do teste, ele odiou profundamente a própria estratégia. Porque esperar mais alguns minutos significava ver a mulher que já amava caminhar, sem saber, na direção da armadilha mais humilhante de sua vida. O salão principal brilhava com lustres dourados, música suave e vozes elegantes quando Sérgio pediu atenção aos convidados com uma formalidade ensaiada demais para soar natural. Alguns parentes de Rafael sorriram, imaginando tratar-se de mais um anúncio ligado ao noivado ou ao futuro comando do grupo. Isadora, perfeita em seu vestido claro e no sorriso calculado, tomou posição no centro da cena como quem já conhecia o roteiro inteiro. Laura foi chamada sob o pretexto de esclarecer uma inconsistência administrativa urgente ligada ao evento. Ela entrou no salão ainda usando o avental recém-retirado às pressas, sem entender por que tantos olhos estavam voltados para ela de repente. Rafael a observava do mezanino lateral, com as provas guardadas e o coração batendo como se quisesse romper o peito. Sérgio começou a insinuar que havia funcionária envolvida em movimentações impróprias e quebra de confiança interna, usando palavras cuidadosamente escolhidas para destruir reputação antes mesmo de qualquer defesa. Laura percebeu rápido demais o que estavam tentando fazer. Seu rosto empalideceu, mas ela não abaixou a cabeça. Isadora então deu um passo frente e, com a falsa delicadeza de quem oferece compaixão, disse que ainda havia chance de tudo terminar discretamente se Laura admitisse seus erros ali mesmo. O salão mergulhou em silêncio. Rafael sentiu o corpo inteiro se tensionar. Atrás das luzes, dos cristais e da encenação de beneficência, ele via exatamente o que aquela família era capaz de fazer para proteger o próprio nome. E foi no instante em que Laura ergueu o rosto para responder, sozinha diante de todos, que Rafael entendeu que já não havia mais espaço para testes, silêncio ou espera. Laura ergueu o rosto no centro do salão com uma firmeza que fez até os convidados mais distantes pararem de cochichar. Ela ainda não entendia completamente o tamanho da armadilha preparada contra si, mas compreendia o suficiente para saber que queriam quebrá-la em público. Sérgio começou a repetir as acusações de forma calculada, escolhendo palavras que sugeriam culpa sem apresentar prova alguma. Isadora mantinha o sorriso triste de quem finge lamentar a necessidade de punir. Alguns parentes de Rafael observavam tudo como se aquilo fosse apenas mais um incômodo operacional a ser resolvido antes do jantar. Laura respirou fundo e disse, com voz clara, que não confessaria uma mentira apenas para proteger o conforto de gente poderosa. A frase caiu no salão como pedra em cristal.
Isadora perdeu a suavidade por um instante e endureceu o olhar. Sérgio deu um passo à frente, pronto para pressioná-la mais. Foi então que Rafael desceu do mezanino sem qualquer pressa, atravessando o salão com a autoridade de quem não precisava mais se esconder. Tirou o boné, os óculos simples e encarou um a um os rostos que agora começavam a empalidecer. Quando falou seu nome completo, o choque percorreu o ambiente inteiro como uma onda silenciosa e devastadora. Laura ficou imóvel, o coração preso entre a humilhação da cena e a violência daquela nova revelação. Sérgio recuou imediatamente. Isadora perdeu a cor. E, diante de todos os convidados, Rafael anunciou que a acusação contra Laura era falsa, que o desaparecimento do dinheiro fazia parte de um esquema covarde e que a partir daquele instante a farsa da família Montenegro tinha acabado. O salão mergulhou numa confusão elegante e apavorada ao mesmo tempo, como tudo que acontece entre ricos quando a verdade invade a decoração. Rafael pediu que as portas fossem fechadas e ordenou que ninguém saísse até que os responsáveis fossem formalmente identificados. Anselmo surgiu logo depois com o advogado e a equipe jurídica que aguardava do lado de fora, prontos para agir assim que recebessem o sinal. Sérgio tentou argumentar, dizendo que tudo não passava de mal-entendido administrativo. Rafael não permitiu. Mandou projetar no telão do evento os registros de acesso, os comprovantes e as imagens que ligavam Bruno e Sérgio ao desaparecimento do envelope. O murmúrio dos convidados se tornou espanto aberto. Bruno começou a suar e a balbuciar desculpas desconexas. Isadora tentou interferir, afirmando que Rafael estava emocionalmente abalado demais para conduzir aquela situação. Ele então a encarou com uma frieza tão absoluta que o salão inteiro silenciou outra vez. Disse que abalado estava, sim, mas não pela morte do pai apenas. Estava abalado por ter quase dividido a vida com uma mulher capaz de comprar uma inocente para preservar o próprio nome. A frase atingiu Isadora como um tapa. Sérgio foi afastado por seguranças. Bruno tentou fugir, mas foi impedido. Laura assistia a tudo em silêncio, atravessada por um sentimento difícil de nomear, porque o homem que a salvava era o mesmo homem que a enganara por dias. E Rafael, ao cruzar o olhar com ela no meio do caos, percebeu que derrubar os culpados seria muito mais fácil do que recuperar a confiança da única pessoa cuja opinião agora realmente importava. A repercussão do escândalo foi imediata e impossível de conter. Em poucas horas, o caso se espalhou entre conselheiros, investidores e imprensa local, trazendo à tona não apenas o desvio do envelope, mas outros comportamentos encobertos havia tempo demais dentro do hotel. Rafael cancelou o evento beneficente na mesma noite e determinou investigação completa sobre a gestão de Sérgio e sobre favorecimentos ilegais ligados à família. Também rompeu publicamente o noivado com Isadora diante do conselho, sem margem para reconciliação estratégica ou discurso diplomático. Alguns parentes se revoltaram. Outros fingiram indignação moral só para escapar do desgaste. Laura, porém, não ficou para assistir ao desmoronamento prolongado daquela elite. Depois de prestar esclarecimentos formais e ver Jonas ser inocentado, pediu para ir embora do salão. Rafael a alcançou do lado de fora, perto do jardim escuro, onde o cheiro da noite misturava flores, chuva antiga e cansaço. Ele tentou explicar que precisava de provas para destruir o esquema de uma vez. Laura o interrompeu antes que ele terminasse. Disse que entendia a lógica do plano, mas isso não apagava o fato de que ele a deixará confiar num homem que não existia. Falou sem gritar, e talvez por isso cada palavra tenha doído ainda mais. Perguntou quantas vezes ele a ouviu falar da vida, da família e dos medos sabendo que tudo entre eles estava construído sobre uma omissão. Rafael não encontrou defesa honesta para aquilo. E, quando Laura saiu andando pelo caminho de pedra sem aceitar ajuda, o homem mais poderoso daquele hotel sentiu pela primeira vez o peso completo de uma derrota que nem dinheiro, nem sobrenome, nem autoridade sabiam corrigir. Nos dias seguintes, Rafael mergulhou numa rotina intensa de reuniões, afastamentos, auditorias e decisões urgentes para impedir que o escândalo contaminasse ainda mais o grupo. No entanto, nenhuma vitória prática lhe trazia alívio real. Isadora foi formalmente desligada de qualquer função representativa do Império Montenegro. Bruno passou a responder legalmente pelo desvio. Sérgio perdeu o cargo e o nome que levou anos para polir em ambientes corporativos. Jonas foi reintegrado sem qualquer mancha e recebeu pedido público de desculpas. Ainda assim, Rafael continuava voltando mentalmente ao olhar ferido de Laura no jardim.
Finalmente, incapaz de suportar a distância, foi até a pequena cidade onde ela morava com a mãe. Encontrou uma casa simples, um quintal pequeno com ervas plantadas em latas reaproveitadas e o tipo de cuidado silencioso que só existe em lares sustentados por amor e esforço. Laura atendeu a porta surpresa, mas não o convidou de imediato a entrar. Rafael percebeu ali a dimensão real do mundo dela, tão distante das suítes, dos salões e da blindagem em que crescerá. Ele não levou flores caras, joias nem promessas grandiosas. Levou apenas a verdade possível. Disse que não queria comprar perdão, que sabia não merecer confiança automática e que talvez a pior parte da história fosse justamente ter encontrado alguém real enquanto ainda usava uma mentira. Laura ouviu tudo em silêncio. Depois respondeu que pessoas como ela não podem se dar ao luxo de errar em quem confiam, porque quando a vida já é difícil demais, engano vira ferida funda. E Rafael entendeu, parado diante daquela porta simples, que pedir uma nova chance seria inútil se antes não provasse na prática que aprenderá alguma coisa com ela. Foi por isso que, em vez de insistir no coração antes de reconstruir o chão, Rafael decidiu transformar o hotel e a empresa começando do único modo que faria sentido para Laura, com ações reais. Demitiu gestores abusivos, reduziu privilégios familiares dentro da operação e criou um comitê independente para denúncia e proteção de funcionários. Também determinou revisão completa dos contratos de base, alojamentos e políticas de tratamento da equipe. O Hotel Fazenda Imperial, acostumado a esconder desigualdades atrás de lustres e sorrisos obrigatórios, começou enfim a se olhar no espelho. Rafael visitava setores sem anúncio, ouvia cozinheiras, jardineiros, camareiras e carregadores sem filtros e enfrentava a resistência dos próprios parentes sem recuar um centímetro. A mudança incomodou muita gente. Alguns acionistas o chamaram de impulsivo. Tios o acusaram de estar destruindo a tradição da família. Rafael respondeu que tradição sem dignidade era apenas decadência perfumada. Enquanto isso, Laura acompanhava de longe as notícias sobre o hotel e custava acreditar que a transformação fosse verdadeira. Sua mãe, sempre mais sensível do que desconfiada, percebeu antes dela que havia sinceridade no movimento. Disse que um homem só muda de verdade quando aceita perder vantagens para proteger o que é certo. A frase ficou ecoando na cabeça de Laura durante dias. E, aos poucos, a raiva pura começou a dividir espaço com uma pergunta mais delicada e mais perigosa. E se Rafael realmente estivesse tentando merecer, e não apenas convencer? Cerca de 3 semanas depois, Laura recebeu um convite formal inesperado para retornar ao hotel, não como funcionária submissa da confeitaria, mas como testemunha central das mudanças que estavam sendo implementadas na área de alimentos e atendimento interno. O convite vinha acompanhado de liberdade para recusar sem prejuízo algum, o que por si só já era uma diferença brutal em relação ao passado. Laura hesitou por 2 dias inteiros. Parte dela queria manter distância definitiva. Outra parte sabia que fugir daquele lugar talvez significasse deixar para trás não apenas uma dor, mas também um pedaço importante da própria coragem. No fim, decidiu ir. Ao voltar ao Hotel Fazenda Imperial, encontrou um ambiente transformado de forma visível, ainda longe de perfeito, mas irreconhecível em aspectos essenciais. Funcionários antes calados pareciam respirar melhor. Supervisores ouviam mais do que gritavam. E a antiga postura de servidão automática começava a ceder lugar a um respeito mais humano. Rafael a recebeu no Jardim dos Fundos, onde antes ela passava correndo com bandejas e preocupações demais. Não se aproximou demais, não tentou tocar nela e nem confundiu o reencontro com romance fácil. Apenas agradeceu por ela ter voltado. Laura notou o cansaço verdadeiro no rosto dele, as noites mal dormidas e a forma menos soberba com que agora carregava o próprio sobrenome. Conversaram longamente sobre o hotel, sobre a equipe, sobre os erros dele e sobre o que ainda precisava mudar. E, embora o coração dela ainda não estivesse pronto para entregar tudo de novo, foi nesse reencontro honesto que a confiança começou, muito devagar, a encontrar o caminho de volta. Na mesma semana, o advogado da família entregou a Rafael uma carta deixada por seu pai entre documentos pessoais a serem abertos apenas depois da reorganização do grupo. O conteúdo o atingiu de forma inesperada. Pela primeira vez, o homem duro que o criará aparecia ali sem ordens, sem exigências e sem o peso habitual da autoridade. Na carta, o pai admitia ter construído um império forte demais por fora e frágil demais por dentro, justamente por ter confundido respeito com medo durante anos. Também dizia que, se Rafael quisesse ser melhor do que ele,
Precisaria aprender a reconhecer quem o tratava com dignidade quando não havia benefício algum em jogo. A leitura deixou Rafael em silêncio por muito tempo. Ele percebeu que, sem saber, havia sido conduzido pelo próprio destino para exatamente esse ponto. Laura representava tudo o que aquela carta descrevia. Era a pessoa que o tratara com humanidade quando ele parecia não ter nome, posição ou utilidade social. Mais tarde, ao caminhar com ela pelos corredores externos do hotel, Rafael contou sobre a carta sem romantizar o momento. Laura ouviu com atenção e depois disse que riqueza de verdade talvez fosse essa: encontrar tarde, mas ainda em vida, a coragem de corrigir o que foi aprendido errado. A frase o tocou profundamente. Porque era isso o que ele estava tentando fazer desde que a conhecera. E, ao perceber que Laura já conseguia falar com ele sem a dureza inicial da mágoa, Rafael começou a sentir algo que não sentia havia muito tempo: esperança. Dias depois, Rafael convidou Laura para visitar uma ala antiga do hotel que permanecia fechada havia anos. O espaço, antes usado apenas como depósito de móveis e lembranças de temporadas passadas, estava sendo reformado em segredo desde as mudanças iniciadas. Laura entrou sem entender o motivo do convite. Quando as luzes foram acesas, encontrou um ambiente amplo, arejado e ainda inacabado, mas cheio de sinais de vida nova. Havia bancadas de confeitaria, um pequeno salão com janelas voltadas para o jardim e placas provisórias de um projeto ainda sem nome. Rafael explicou, com cuidado, que decidirá criar ali uma escola-laboratório de gastronomia e panificação para jovens de baixa renda da região, com vagas formativas e possibilidade real de trabalho futuro no grupo. Disse que a ideia nascerá das conversas que tivera com ela, de seu respeito pelo modo como tratava pessoas e do sonho simples que ela mencionara naquela noite na confeitaria. Mas deixou claro, antes que Laura reagisse mal, que aquilo não era um presente comprado para seduzi-la. O projeto existiria com ou sem qualquer relação pessoal entre os dois. A única coisa que ele desejava era que ela o liderasse, se quisesse, com liberdade total para moldá-lo àquilo que acreditava. Laura andou pelo espaço em silêncio, tocando a madeira nova das bancadas como quem mede a realidade de um sonho com a ponta dos dedos. Pela primeira vez desde o início de toda a história, seus olhos se encheram de emoção sem defesa. E foi ali, diante de um futuro construído não em cima de luxo, mas de propósito, que as últimas muralhas do coração dela começaram realmente a cair. Naquela mesma tarde, sem grandes testemunhas e sem música dramática, os dois acabaram voltando à estufa de flores onde tudo havia mudado semanas antes. O lugar ainda guardava a memória da tentativa de compra, da humilhação evitada e da coragem que redefinira o destino de ambos. Dessa vez, no entanto, a atmosfera era outra. Havia silêncio, luz morna e uma paz nova entre as plantas úmidas e o cheiro de terra viva. Laura parou diante da mesa onde Isadora deixara o envelope e soltou um sorriso pequeno, quase incrédulo diante do contraste entre aquele dia e o agora. Rafael se aproximou devagar e disse que, de todas as lições que aprenderá naquele hotel, a maior tinha sido entender que caráter é o único luxo que não se pode fingir por muito tempo. Laura o olhou de um jeito profundo, sem medo, sem idealização e sem a mágoa crua do início. Confessou que ainda doía lembrar da mentira, mas já não doía da mesma forma. Disse que a diferença estava em perceber que ele não tentará esconder o erro com desculpas bonitas, e sim enfrentá-lo com mudança real. Rafael então falou o que guardava havia tempo demais. Disse que a amava não apesar da coragem dela, mas por causa dela. Amava o modo como enxergava os invisíveis, como defendia o que era certo quando ninguém importante a observava e como havia conseguido transformar o homem que ele era. Laura deixou os olhos marejarem sem se envergonhar disso. E, quando deu um passo frente e tocou o rosto dele com delicadeza, Rafael entendeu antes mesmo do beijo que finalmente tinha recebido a única resposta que realmente esperava. O beijo veio em seguida, calmo, verdadeiro e intenso, como se os dois estivessem assinando não um conto de fadas, mas um recomeço merecido. Meses depois, o Hotel Fazenda Imperial já não era o mesmo lugar, embora continuasse belo aos olhos de quem chegava. A diferença agora estava onde antes ninguém olhava. Funcionários tinham voz, abusos não eram mais tratados como método de gestão e a escola de gastronomia idealizada por Rafael e conduzida por Laura se tornará um dos projetos mais celebrados da região. Jovens que antes mal enxergavam possibilidade de futuro encontravam ali aprendizado, salário digno e um ambiente onde respeito não era favor. Laura floresceu naquele espaço como nunca tinha podido florescer na antiga confeitaria.
Sua mãe melhorou de saúde, o irmão passou a ajudá-la em parte dos cursos e o pequeno café que um dia existira apenas em sonho ganhou vida dentro do projeto, com receitas de família e mesas sempre cheias de afeto. Rafael, por sua vez, passou a comandar o Império Montenegro com presença real, menos vaidade e muito mais escuta. Ainda era um homem poderoso, mas agora sabia que poder sem humanidade é apenas miséria em roupa cara. Numa tarde de primavera, durante a inauguração oficial da escola e do café, ele chamou Laura até o jardim central diante de funcionários, alunos e pessoas da cidade que aprenderam a admirar os dois. Não fez discurso grandioso. Apenas agradeceu por ela ter sido a única pessoa que teve coragem de dizer não quando tudo ao redor ensinava que o certo era se vender. Depois, diante do perfume das flores e dos olhos emocionados de quem conhecia toda a história, pediu que ela caminhasse ao seu lado não como alguém que havia sido resgatada por um bilionário, mas como a mulher que o ensinara a ser melhor do que o mundo onde nasceu. Laura sorriu com o coração inteiro, aceitou sua mão e compreendeu, enfim, que o amor mais bonito não é o que salva uma pessoa da pobreza ou da solidão. É o que transforma ambos em alguém maior do que eram antes. E foi assim que um homem decidiu testar todos sem revelar quem era, mas acabou descobrindo, na atitude inesperada de uma mulher humilde, a verdade que mudaria para sempre sua vida, seu legado e o seu coração.